Oi, crianças. Vamos lá, continuar então nossas atividades de hoje. Nós vamos agora para religião, tá bom? Em religião, nós estamos vendo a história de José, né? Pedacinhos da história de José. E onde nós paramos foi quando ele se mostrou fiel, né, a Deus por tantas situações que passou na vida dele, né? Mesmo em situações difíceis, ele ainda se manteve fiel a Deus, manteve-se acreditando nesse Deus que ele conhecia, né? Então vamos tentar recordar, olha, nós vimos né, quando ele foi jogado no poço, ele não ficou com raiva dos irmãos, ele foi vendido, né, como escravo lá pelos próprios irmãos, e mesmo lá longe no Egito, como escravo, longe da família, longe de todo mundo que ele conhecia, ele se manteve fiel a Deus, né? Ele se manteve acreditando naquele Deus que o pai dele havia ensinado, e lá ele foi colocado, porque ele era muito inteligente, muito esperto, muito direito, né? Então ele foi colocado para ajudar, coordenando, né? Coordenando ali a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, ele também passou por situação ruim, né? A mulher de Potifar teve aquele problema, mentiu para o marido, ele foi preso, foi levado na prisão, e mesmo assim ele não deixou de acreditar em Deus e de fazer as coisas direitinho, ele não deixou de ser fiel a Deus, né? Então, nós vimos que Deus deu um jeito de tirá-lo de lá. Então, por mais que as coisas na vida de José acontecessem errados, né, de maneira ruim, que entristecia ele e tal, mas por ele se manter fiel, as coisas melhoravam e vinham coisas boas para a vida dele depois, né? Então, foi vendido pelos irmãos, mas foi levado para um lugar que as pessoas começaram a amá-lo. Foi ali, mentiu, né? A mulher de Potifar mentiu, foi acusado injustamente, foi colocado na prisão, mas Deus deu um jeito de tirá-lo de lá, né? E ele saiu da prisão de que jeito? Ele saiu dando a interpretação do sonho do rei, e aí o rei gostou tanto dele que colocou ele agora do maior cargo que tinha no Egito, que era de governador, né? Pela esperteza dele, pela fidelidade dele, por ele ser uma pessoa direita, né? Então, Deus tirava ele das situações mais ruins e colocava ele numa posição boa, né? E agora ali, como governador do Egito agora, ele se casou, né? Teve a família dele, e então Deus mostrou para ele o quê? Que as pessoas fiéis a Deus, Deus recompensa, Deus dá algo em troca, Deus faz a pessoa se erguer do pó, Deus faz a pessoa literalmente sair do fundo do poço, né? E torna ela grande se a pessoa é fiel a Deus. Então, crianças, nós não vamos seguir muito na história de José, nós vamos parar aqui, até quando Deus colocou ele ali como governador. Ele governava, mandou construir celeiros, mandou guardar os alimentos, as pessoas guardavam os alimentos nas casas e uma porcentagem ia ser guardada ali nos celeiros do rei. Então, tudo isso ajudou com que ele conseguisse ter sucesso naquele plano dele, né, de passar pelos 7 anos de fome sem o povo sair prejudicado, né? Então, vocês veem que a fidelidade a Deus é muito, muito importante na vida da gente. Se nós formos fiéis a Deus, Deus vai fazer com que os problemas que aparecem na nossa vida mudem tanto que acaba sendo algo bom pra gente. Acaba sendo algo que vai se transformar em algo bom pra gente, ou de sucesso, ou de melhorias no nosso dinheiro, ou de melhorias na nossa posição de trabalho, ou de melhorias com a nossa família, ou de melhorias na nossa vida para com Deus, tá? Então, a fidelidade que nós temos com Deus hoje
vai fazer toda a diferença quando os problemas surgirem na nossa vida, tá? Se somos fiéis a Deus, os problemas virão sim. Deus não livra a gente de todos os problemas virão, mas Deus transforma esses problemas em bênção, em algo bom que vem para a vida da gente, tá bom? E a prof quer ler para vocês o seguinte, uma historinha aqui sobre ser fiel a Deus e fiel naquilo que a gente sabe que Deus quer da gente. Aqui fala fiel à fé, que era um homem que tinha uma crença, né? Igual a gente, somos cristãos. E se a gente for fazer algo contra aquilo que a gente acredita que Deus pede que a gente faça, né? Se na Bíblia a gente acha que Deus pede pra gente fazer uma coisa, aí, eu vou ser fiel a Deus, ele me pedindo para fazer essa coisa, enquanto dá. Se na minha vida surgir alguma coisa e eu vou ter que largar aquela fidelidade lá, vou ter que parar de fazer aquilo que Deus me pediu, é assim? Eu vou ter que parar para poder continuar vivendo, eu vou ter que parar para continuar fazendo alguma coisa. Não. Então isso não se chama fidelidade com Deus. Nós temos que ser fiéis em todo o tempo, né? Por exemplo, José, se ele tivesse deixado de ser fiel na hora que a mulher de Potifar veio falar com ele, ele falou, não, como que eu vou fazer isso? Vou estar pecando contra o meu Deus e contra o dono aqui, o meu dono, né? Que era o chefe ali, o dono da casa. E se ele tivesse deixado de ser fiel nessa hora? Será que Deus, né? Jesus o perdoaria e colocaria ele como governador do Egito depois? Não. Ele foi preso, quer dizer, o castigo veio por ele ser fiel. Mas depois Deus transformou aquele castigo em bênção, tá? Então, nós sermos fiéis a Deus é a melhor coisa que temos para fazer. A melhor. Porque não importa, podemos ser castigados, podemos ser levados na prisão, igual foi José, mas depois Jesus tira a gente de lá, tira o problema da gente, tira a gente da situação ruim. Tá? Então vamos ver, fiel à nossa fé, fiel às coisas que Deus pede pra gente. Esse é o título então, vamos ouvir. Fiel à fé. Como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Esse é o verso da Bíblia que fala de José, tá? José, na hora que a mulher veio falar para ele fazer algo errado com ela, José falou esse verso. Como eu poderia fazer uma coisa tão imoral e pecar contra o meu Deus? Então, ele estava sendo fiel, né? Vamos ver, olha, a historinha. Certo cristão estava para ser promovido da empresa em que ele trabalhava. Foi chamado ao gabinete do dono da empresa e este dono da empresa lhe disse: você é a pessoa certa que precisamos para ocupar o novo cargo. Mas existe um problema. Eu quero que você ocupe um novo cargo, uma posição bem maior do que a que você ocupa agora, mas tem um problema, a sua religião. Eu não concordo com a sua religião. O patrão falando para o empregado, né? O empregado era o cristão. A sua religião me incomoda. Creio que a sua fé é incompatível com o seu novo trabalho. Eu não quero a pessoa que vai ocupar esse cargo que eu quero agora, colocar você, eu não quero uma pessoa cristã. Não quero. Você terá que escolher entre o emprego, entre essa posição e a sua fé. Pense nisso e daqui 2 dias você me dará a resposta. O pobre homem ficou arrasado. Ele queria tanto aquela promoção, queria também a religião, queria continuar com a religião dele. Não conseguiu dormir nas noites seguintes, pensando na resposta que daria para o patrão. Se ele falasse não, o patrão ia falar para ele, então vai embora. Você perde a promoção e perde também o emprego, né? Então, ele pensou, o que eu vou fazer? Então, vamos ver o que ele decidiu aqui, olha. Na segunda-feira, então era para ele pensar os 2 dias do final de semana, sábado e domingo. Mal ele chegou e o chefe o chamou. E aí? O chefe falou, qual a sua decisão? O homem, então, que era cristão, falou, eu resolvi aceitar a promoção. Vou deixar para lá minha religião.
já que a minha promoção, né, o meu novo cargo não dá certo com a religião que eu tenho, eu deixo para lá a religião. Sim, perguntou o homem, você vai largar a sua religião? Você quer a promoção, você quer largar sua religião? E o homem falou, sim, vou deixar minha religião para lá. Aí o dono da empresa falou assim, então pode passar imediatamente no departamento pessoal e acertar as suas contas. Você está despedido. Ele ficou sem saber. Completamente confuso, o homem, o pobre homem que era um ex-cristão agora, né? Porque foi infiel com a fé dele, recusou, né? Continuar amando a Deus. Confuso agora ele falou, mas foi o que o Senhor mesmo fez, pediu para eu fazer? Ou eu escolhi a religião, ou eu escolhi o trabalho, e eu preciso do trabalho. Eu tenho minha família para cuidar, eu tenho que ganhar meu dinheiro para manter a minha família. Aí o dono falou assim, sim, eu sei que você tem que trabalhar, que você queria sua promoção, mas se você foi capaz de trair o seu Deus e trair a sua religião, você vai ser capaz de trair a mim e a minha empresa também. Então, eu não quero uma pessoa que eu não possa confiar no cargo que eu preciso. Olha só, crianças. Muitas vezes nós somos tentados a trair a nossa fé. Somos tentados a trair o próprio Deus, né? Recusando em fazer o que Ele quer de nós, por escolher outras coisas que a gente acha mais importante. José foi um herói porque recusou trocar a lealdade com Deus aos prazeres lá do Egito. Desde pequeno, José aprendeu a dizer não ao pecado. Quando seus amigos ou as situações da vida o convidarem para escolher entre Deus e outras coisas, nunca duvide. Escolha Deus. Lembre-se de José e não tenha medo de dizer: como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Lembrem-se de José, tá? José recusou e Deus o ergueu depois. José recusou ser infiel a Deus e pecar contra Deus, e Deus fez com que ele tivesse sucesso, né? Esse homem é um pobre homem, um coitado desse homem, né? Porque ele escolheu algo achando que seria bom para ele. Mas, crianças, o que é melhor para a gente? Qual é a nossa melhor escolha? É escolher Deus. Porque se nós escolhermos Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas para a gente. Diz um verso na Bíblia assim, né? Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não foi isso que aconteceu com José? Aconteceu um monte de coisa ruim, mas ele colocava sempre Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas eram acrescentadas. Tanto que até os irmãos dele e o pai depois estavam passando fome. Nós vamos ver depois no restante da história. Mas ele pôde ajudar, porque ele estava agora numa posição que o que ele falasse ali no Egito era lei. Então ele falou, eu vou ajudar o povo daquela cidade lá, a comida que está aqui não é só para a nossa cidade. Eu vou ajudar o povo daquela cidade, aquele povo é o meu povo. E tudo que ele falava, o rei ali aceitava, né? Então, gente, tudo o que nós formos colocados na frente para decidir entre Deus e alguma outra coisa, decidam por Deus, porque a outra coisa vem depois. Deus dá pra gente, né? E não é coisa simples, Deus dá sempre o melhor pra gente, tá bom? Então não vamos esquecer disso. A fidelidade de José deu para ele muitas coisas boas. Ele sempre foi fiel a Deus e Deus sempre o abençoou. Então vamos fazer isso na nossa vida também, tá bom? Escolher Deus em primeiro lugar, que as outras coisas virão. O que nós faremos de atividade? Nós vamos escrever aí no caderninho de vocês, na parte da religião, vamos escrever em forma de redação ou de historinha para vocês contarem aí, alguma situação que pode ter acontecido com vocês ou com algum familiar de vocês que mostra que a pessoa foi fiel. Alguma coisa que a pessoa teve que decidir e escolheu ser fiel.
e veio coisas boas como consequências depois, tá? Mais ou menos a história de José. Ele escolheu ser fiel e Deus o ajudou depois. Então pensem, algo que aconteceu ou com vocês, ou com um parente, ou com um conhecido, com alguém que vocês conheçam, que a pessoa teve que escolher e escolheu ser fiel a Deus e as coisas deram certo, tá bom? Vamos fazer essa redação que depois a tia quer ver. Beijo para vocês, vamos ser fiéis a Deus. Bom final de semana, até mais. Beijo!